Bom, pessoal, bom dia. Então, começando a falar aí, continuando a falar sobre genética, então a gente está trabalhando aí essa questão de sangue, já faz aí umas 2 semaninhas que a gente está trabalhando, que é bastante detalhe. Então, a gente já vai passando, vamos trabalhando essa parte de sangue e vamos continuando e aplicando, os conceitos que a gente vê lá em primeira lei de Mendel, que é toda aquela parte da pureza dos gametas. Trabalhamos aí com esse conceito de monohibridismo, com dominância completa, dominância incompleta e sem dominância. Então, a gente está trabalhando e aplicando bastante essa parte de sangue, que isso vai valer, basicamente, aí para todos os exercícios que a gente acaba trabalhando. Então, eu vou compartilhar uma tela com vocês aqui. Compartilhar uma telinha aqui com vocês, que é a apostila de vocês. Então, a gente está... Deixa eu tirar isso aqui do ladinho. Aqui. Então, olha só. Na apostila de vocês, aí na página 206, nós temos essa parte aqui, deixa eu fechar um pouquinho aqui, que nós trabalhamos com relação agora ao fator RH. Lembrando que o fator, o sistema AB0, é um sistema independente do sistema RH, que é independente do sistema MN, que são independentes de outros quase 40 aí, tipos diferentes. Então, a gente está agora trabalhando mais um sistema, só para vocês compreenderem o que está acontecendo, que é a questão do fator RH. Por que o fator RH? Porque ele está relacionado com um macaquinho, que foi pesquisado em cima deles, que era o macaco Rhesus, por isso RH, porque tem RH-E-S-U-S, Rhesus. E aí, o que foi feito, só para vocês terem uma noção do histórico? Tiraram o sanguezinho do macaco, que era um sangue RH positivo, e injetaram nos coelhos. E aí, o que aconteceu? Depois foi retirado a questão do sangue do coelho, então a gente tem um soro anti-RH, um soro anti-RH. Professor, mas por que aconteceu essa produção do soro anti-RH no coelho? Porque nós pegamos lá um antígeno, e injetamos no coelho. O que o sistema imunológico desse mamífero fez? Se defendeu contra essa substância estranha que entrou no organismo dele. E aí, como é que se defende? Se defende fazendo a produção de anticorpos. E aí, o que aconteceu? Esses anticorpos agora foram trabalhados, Foram trabalhados em cima de sangue, humanos, Porque já que era mamífero, provavelmente a gente teria o mesmo fator nas nossas hemácias, lembrando que esse fator RH ele está nas hemácias, Nas hemácias é um antígeno é coisa de hemácia, glóbulo vermelho. E aí o que fizeram? Pegaram esse sangue humano e tiveram contato com o soro anti-RH. Então, isso aqui aconteceu da mesma maneira que a gente testa se o nosso sangue é A, B, CAB ou CO. Então, o que acontece? Pega-se lá o sangue, pega lá uma gotinha de sangue e foi adicionado, no caso aqui no experimento, o plasma sanguíneo desse animal, A gente tem, no nosso caso, a substância que a gente compra nos laboratórios aí, e aí o que acontece? A gente pinga uma gotinha ali em cima do sangue. Se houver um quadro de aglutinação, aglutinar quer dizer, teve uma reação antígeno-anticorpo, foram formados esses gruminhos que a gente chama de aglutinação. Então, o que aconteceu? Se aglutinou, a gente fala que em cima do glóbulo vermelho existe o sistema RH, existe o antígeno RH, que a gente chama de antígeno D, Antígeno D. E se fosse ao contrário? Foi jogado ali o sistema, o anticorpo, o anti-RH,
e não aconteceu a aglutinação. Isso significa o quê? Que o anticorpo anti-RH não encontrou nada em cima da hemácia. Então, se não encontrou nada em cima da hemácia, significa o quê? Que o indivíduo é negativo, tá? Ele é negativo para aquele anticorpo. Tá? Por que ele é negativo para aquele anticorpo? Porque ele não tem um antígeno. Então, a ideia de antígeno e anticorpo é colocado algo dentro da gente e o nosso corpo tenta se defender. Se essa substância que foi colocada dentro da gente não encontrar um antagonista para ele, significa que você não tem, né? Exatamente o que aconteceu. Só que é claro que a gente vai testar o sangue RH, tá? Fora do indivíduo. Você não pode colocar o sangue... o indivíduo lá tem sangue positivo e a gente coloca... tem sangue negativo e a gente coloca lá um sangue positivo nele, para ver o que vai dar. A gente não pode fazer isso, porque o sangue negativo, se eu fosse um RH negativo, se eu recebesse um sangue RH positivo, o meu corpo vai se defender. Ele vai simplesmente trabalhar na produção de anticorpos e eu vou ter esse processo de aglutinação aqui, ó, acontecendo dentro dos meus vasos sanguíneos. Isso vai ser um problema, vai entupir vaso. Tá? Então, isso não pode acontecer. Tá? Então, por isso que uma das coisas que eu sempre falo para vocês é o seguinte, gente, você testar o tipo sanguíneo, que a gente chama de sorotipagem sanguínea, é uma coisa. Sorotipagem você faz ali no laboratório. Você pega ali uma gotinha de sangue, pinga ali um reagentezinho e vê se deu positivo ou negativo, aglutinou ou não aglutinou. Depois que a gente descobriu que o sangue do indivíduo é positivo ou negativo, que a gente vai proceder aos processos de transfusão sanguínea. Então, primeiro você tem que testar o sangue. Depois que você faz a questão do processo de transfusão. Tudo bem? Isso vale para qualquer coisa. Tá? Sempre que você vai testar alguma coisa, você tem que testar fora. Porque já imaginou, você injeta ali no indivíduo lá meio litro de sangue que o cara está precisando lá, 1 litro de sangue, perdeu muito sangue, e o sangue é incompatível com o dele, você vai terminar de matar o cara. Né? Então, não pode acontecer isso. Tá? Então, só para... Vou mudar o meu compartilhamento de tela aqui e vou colocar aqui só para a gente desenhar. Então, olha só. Em cima do glóbulo vermelho, então você imagina um glóbulo vermelho, que meu glóbulo vermelho está azul aqui. Tá? Então, em cima dele, a gente vai encontrar o quê? O que a gente chama do fator RH, que a gente chama de adesão. Ou você encontra, ou você, né, o glóbulo vermelho, ou você não encontra. Não tem nada aqui em cima. Tá? E sempre que a gente encontrar isso aqui, ó, se está com o antígeno, isso aqui, né, se chama antígeno. Tá? Então, se houver um antígeno em cima do glóbulo vermelho, a gente vai falar que o indivíduo é um RH positivo. E se não aparecer antígeno nenhum, nós vamos falar que o indivíduo é um RH negativo. Tá? Então, essa é a diferença, né? Tá, professor, mas o sistema AB0, deixa ele de lado. Tá? Deixa ele de lado. Agora a gente está trabalhando com um outro sistema, que é o sistema RH. Tá? Então, a ideia que nós temos com relação ao fator RH é isso aqui. Tá, professor, e como é que se faz os cálculos para isso? Tá? Ô, Fernando. Oi, fala. A tua tela não está aparecendo para gente. Essa não está aparecendo? Deixa eu ver aqui. A que tu estava escrevendo, não. Ah, desculpa. Essa não está aparecendo. Tá. Então eu vou botar esse troço aqui, a gente fica meio se perdendo aqui. Então, olha só. Mostrando para vocês, então, só aqui o que eu fiz no desenho, tá? Então, a gente tem aqui o glóbulo vermelho, ó. Tem um glóbulo vermelho e ele vai ter o antígeno adesão. Se ele tiver o antígeno adesão, a gente vai falar que o indivíduo é RH positivo. E se não tiver o antígeno adesão, a gente fala que o sangue dele é RH negativo. Essa que é a coisa.
Então, só lembrando vocês que antígeno, tá? Antígeno está na hemácia. Opa, bugou aqui, ó, meu exercício. Então, antígeno. Deu problema aqui. Antígeno está na hemácia. E o anticorpo, né, está no plasma sanguíneo. Tudo bem? Então, deixa eu interromper novamente aqui meu compartilhamento e voltar para outro compartilhamento. Esse aqui. Então, olha só. Nós temos aqui, então, como eu falei para vocês, o fator RH, tá? E agora nós vamos ter o lance chamado de fenótipo e genótipo, tá? Fenótipo e genótipo. Deixa eu aumentar essa tela aqui. Beleza. Então, gente, o que é fenótipo? O que é genótipo? Fenótipo é o observável. Então, eu falo para você assim, ó, olha, eu sou RH positivo. Eu sou RH negativo. Eu não falo para você, gente, meu sangue é O, Rzão, Rzão, ou O, Rzão, Rzinho. Eu não falo isso. Tá? Eu falo a questão do fenótipo. Então, o fenótipo, tá, é o observável. E o genótipo é o não observável. Tá? Então, a gente está falando em genótipo e fenótipo, tem que diferenciar bem. Agora, quando a gente sabe a questão dos genótipos, pô, como é que eu vou descobrir a questão dos genótipos? Lembra que nos exercícios a gente tem lá, tem o pai e tem a mãe. E aí nós temos lá o filho, tá? Então, a gente quer saber lá a possibilidade de um novo filho, tá? Então, a gente sabe que esse primeiro menino aqui, ó, ele era RH negativo, tá? E os pais eram RHs positivos, tá? Eu quero saber qual é a possibilidade desse outro menino aqui, ó, tá? Esse menino aqui, que ainda não nasceu, ser RH positivo. Como é que eu vou calcular isso? Primeiro, eu tenho que usar a primeira lei de Mendel. E a primeira lei de Mendel serve para quê? Para determinar de onde vieram os gametas. Então, se eu estou falando que esse indivíduo é RH negativo, significa que ele é o quê? Ele é um Rzinho, Rzinho. E se ele é um Rzinho, Rzinho, da onde veio um Rzinho? Um Rzinho só pode ter vindo do pai e o outro Rzinho só pode ter vindo da mãe. Como eles são positivos, ó, existe possibilidade de ser positivo e ter Rzinho? Tem. A possibilidade de ele ser um heterozigótico. Então, a gente vai ter um indivíduo Rzão, Rzinho e o Rzão, Rzinho para a mãe. A mesma coisa. Resultado disso, eu quero saber a possibilidade de ser RH positivo. O que você faz? Cruzamento normal. Rzão, Rzinho, vezes Rzão, Rzinho. Chegamos em quê? Rzão, 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 Rzinho, Rzão, Rzinho e Rzinho, Rzinho. Então, olha lá. Eu tenho três chances em 4, tá? 3 chances em 4 de ser RH positivo. Então, a gente tem 3 quartos. Ah, professor, eu quero que ele seja menino. Menino RH positivo. Então, você vai multiplicar por 1/2 para ser menino. Ah, eu quero que ele seja sangue O, sangue A. Então, eu vou ter que saber quais são esses sistemas AB0 aí, os pais. Então, num exercício, o que eles vão fazer? Eles vão falar, olha, um pai que é A positivo é casado com uma mulher que é O negativo, e eu quero saber qual é a possibilidade de ter um menino O positivo. Então, você tem que calcular tudo independente. Tudo independente. Tá? Isso é o que a gente vai ver depois na segunda lei de Mendel. Tá? O que é a segunda lei de Mendel? A segunda lei de Mendel, a gente vai ter informações em cromossomos diferentes, tá? Em cromossomos diferentes, onde um pode ou não influenciar sobre o outro, mas eles são independentes. Quando você tem a produção dos gametas, você vai imaginar que no par número 1, você vai ter uma separação normal,
ali dos genes, e no cromossomo número 2 vai ter uma separação normal de genes. E aí você vai ter possibilidades diversas de cruzamento. Então, essa que é a ideia do sistema, né, RH mais o sistema AB0, é que eles são independentes uns dos outros. Independentes. Tá, professor, quando a gente vai fazer um transplante de órgão, a gente leva em consideração isso? Leva-se em consideração, mas não é apenas, o indivíduo é O positivo, eu posso receber lá um fígado de um indivíduo O positivo. Não, esse é apenas um dos fatores que a gente tem que levar em consideração. Porque o grande quê, né, vamos falar assim, a grande questão aí do transplante é o sistema imunológico. Tá? Então, a gente vai ter toda uma parte de imunidade que vai ter que ser compatível com aquele órgão que está para ser recebido, porque senão o organismo vai destruir aquele fígado, tá? Aquele rim, aquele coração, seja lá o órgão que ele recebeu. Por isso, como nós somos pessoas, né, completamente independentes uns dos outros, a possibilidade da gente encontrar uma compatibilidade do nosso sistema imunológico é bastante difícil, é bastante raro o negócio. Por isso que você vê lá, transplante de fígado lá, um indivíduo para 400 mil, né, que a gente pode encontrar para a questão de compatibilidade. É um troço bastante complicado. E aí, a gente tem mais o agravante, tá, das pessoas que não querem doar os órgãos. Então, quer dizer, você já tem a possibilidade de talvez encontrar um órgão de uma maneira mais rara, porque está entre os doadores. Então, é muito raro, tem pouco doador, tá? É raro e tem pouco doador. Então, quer dizer, fica mais difícil você encontrar um indivíduo compatível. Por isso que o ideal seria o quê? Que todo mundo pudesse doar o órgão e vai embora. Tá? Então, aumentaria a chance, né, vamos falar assim, de um indivíduo que está precisando de um transplante, de continuar a vida dele no planetinha aí. Tudo bem? Agora, onde a gente vai trabalhar agora, que eu preciso mostrar para vocês? Nisso aqui, ó. Tá? Geralmente, os exercícios vão envolver o que a gente chama dessa doença aqui, chamada de eritroblastose fetal, ou doença hemolítica do recém-nascido. O que é essa doença? Isso aqui é o que popularmente o pessoal fala, é a doença do RH. Tá? É o problema do sangue, né? Então, o pessoal não tem muita noção do que está falando. Tá? Mas é a incompatibilidade sanguínea da mãe, tá, com a criança. O problema aqui é da mãe e a criança. Tá aí o pai. O pai não está gestando a criança. Tá? Então, quem está fazendo toda a parte de gestação é a mãe, então ela vai ter uma incompatibilidade ou não com o sangue da criança. Agora, veja o negócio. Só existe uma condição para que você possa ter esse problema aqui. É a incompatibilidade, né, desses dois aqui, ó, mãe e filho. Onde a mãe é RH negativa e o filho é RH positivo. Então, como vai acontecer o processo? Que é o que eu quero mostrar para vocês aqui. Então, é o seguinte. Para nós entendermos, vamos fazer aqui uma tabelinha rápida aqui, ó. Antígeno, anticorpo. Tá? Antígeno, anticorpo. Nós temos o antígeno, né, RH, tá? Vamos botar aqui RH positivo, e não tem o antígeno, tá? Que é o indivíduo. Deixa eu modificar isso aqui. Deixa eu apagar aqui. Vou mostrar para vocês aqui. Melhorzinho aqui. Então, olha só. Nós temos, deixa eu botar aqui, o sangue, né? O sangue, que é o indivíduo RH positivo, e o sangue do indivíduo RH
negativo. E aí vocês vão entender o que eu quero falar aqui. Opa, tá aqui. Então, olha só. Quem tem sangue RH positivo, por que ele é positivo? Porque tem o antígeno, tá? Tem o antígeno em cima da hemácia, tá? Então, a hemácia do indivíduo, né? Só revisando aqui, ela tem o antígeno desão. Então, esse indivíduo é positivo para o antígeno. Quem é RH negativo não tem o antígeno. Tá? Não tem o antígeno. Então, em cima da hemácia desse indivíduo, não tem o antígeno. Então, por isso que ele é negativo. Agora, pensa comigo. Eu posso ter no meu corpo, eu posso ter no meu organismo, um anticorpo que destrua o meu próprio sangue? Não. Então, esse indivíduo é negativo para o anti-RH. Ele é negativo para o anti-RH. Tudo bem? Ele não tem. Agora, vamos lá para o cara que é negativo. Ele não tem, tá, o antígeno, por isso que ele é negativo. Agora, a minha pergunta é, ele tem anticorpo anti-RH? Não. Por que ele não tem corpo anti-RH? Porque ele nunca teve contato com o fator RH. Para que ele precisa do anti-RH? Então, ele não tem. Tá? Então, olha só que interessante. O indivíduo que é RH positivo, tá? Ele tem um antígeno que determina na hemácia, mas ele não tem um anticorpo. Tá? Agora, o indivíduo RH negativo também não tem um antígeno, tá? E o anticorpo junto, ele não tem os dois. Tá, mas no que influencia isso? Aqui que vem um negócio diferente. Se o indivíduo que é RH positivo, o indivíduo é RH positivo, ele receber um sangue RH positivo, positivo, recebeu de positivo, vai dar problema? Vamos lá. Eu sou positivo, então eu tenho o antígeno já em cima da minha hemácia. Só que eu não tenho o anticorpo anti-RH, porque senão eu destruiria meu sangue. Se entrar um sangue positivo em mim, o que vai acontecer? Como eu não tenho um anticorpo anti-RH, não vai dar problema nenhum com esse fator, esquece os outros. Tá? Então, o positivo pode receber de positivo de boa. O positivo pode receber o sangue de um cara que é negativo? Pode. Por quê? O que estimula o meu sistema imunológico? Não é o antígeno? Antígeno que estimula o sistema imunológico. Porém, olha só, eu sou positivo, estou recebendo sangue de um indivíduo que é negativo. Bom, como ele não tem antígeno, não vai afetar em nada em mim. Então, eu sou positivo, eu posso receber um sangue negativo. Tudo bem? Agora, vamos para o indivíduo negativo. O indivíduo negativo, ele teoricamente deveria receber sangue negativo porque é melhor para ele. Tá? Mas, o que aconteceria se esse indivíduo negativo recebesse um sangue positivo? Tá? Olha só, o indivíduo positivo tem um antígeno. E o que estimula o sistema imunológico? O antígeno. Eu sou um indivíduo negativo agora. Se eu tiver contato com esse sangue, o que o meu sistema imunológico vai reconhecer? Ele vai reconhecer algo estranho no meu organismo. Então, o positivo, tá? O antígeno desão, vai ser reconhecido pelo meu sistema imunológico e eu vou produzir agora, tá? Eu vou produzir agora anticorpo, porque eu não tenho. Por que eu não tenho anticorpo? Porque eu nunca tive contato com o fator RH. Então, a partir do momento que o meu corpo negativo recebeu um sangue positivo, eu, né, após a exposição, tá, do sangue positivo, ele começa a ser positivo para os anticorpos. Então, após a exposição com sangue positivo, eu começo a produzir
anticorpos positivos, anti-RH. Para quê? Para destruir esse sangue que entrou em contato comigo e não é compatível. Tá, professor, anticorpo dura para sempre? Anticorpo é proteína que dura pouco tempo. Ela vai ser utilizada, depois, se não tiver mais função dela ali, ela é destruída. Porém, a memória imunológica fica. Tá? A memória imunológica fica. E aí que dá o problema. Então, vamos lá. Olha só. A mãe... Deixa eu passar para uma próxima tela aqui. Opa. Eu quero apagar isso aqui. Deixa eu apagar as anotações aqui. Olha só. A mãe e o pai. Está aqui o pai, está aqui a mãe. O primeiro filho é positivo e a mãe é negativa. Tá? Essa é a situação. Esse pai é positivo, essa mãe é negativa e tiveram um filho positivo. O que acontece nesse caso? Se a mãe é negativa, ela só pode ser Rzinho a Rzinho, né? Esse filho é positivo, recebeu um Rzinho da mãe, e o pai, independente se ele é Rzão a Rzão ou Rzão a Rzinho, tá? Ele vai ter esse filho, né, que ele passou o Rzão para cá. Então, filho positivo para a mãe negativa. Olha onde é que está o negócio. Geralmente, tá? Porque geralmente, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer, não existe contato, tá, entre o sangue materno, o sangue da mãe, e o sangue do filho. Cada um tem a sua circulação independente. Tá? Porém, alguns anticorpos da mãe passam, né, para o sangue da criança. É um sistema de defesa para a criança. Porém, a gente tem um problema com o fator RH. Tá? Essa incompatibilidade que a gente vai encontrar aqui, ó, tá? Porque o que é o neném? O neném, na realidade, gente, numa linguagem bem simples, é um parasita dentro da mãe. Tá? Ele é um corpo estranho dentro da mãe. Tá? Então, a mãe está gestando ali, mas o corpo da mãe está estranho aquilo ali. Por isso que a mãe libera bastante cortisol para baixar a imunidade dela, exatamente para ela não atacar o neném. Por esse motivo que as mulheres grávidas são geralmente grupo de risco para esses processos infecciosos que a gente acaba tendo aí no planeta, porque a imunidade dela baixou por causa da gravidez. Tá? Então, o que vai acontecer? Se a gestação der tudo de boinha, tá? O sangue da mãe não tem contato com o sangue da criança, porque cada um, a circulação da mãe vem ali até a placenta, né? Vem até a placenta. O sangue da criança, pelo cordão umbilical, chega também até a placenta, então os vasos sanguíneos ficam lado a lado e os nutrientes passam de um lado para outro de boa. Tá? De boinha. Agora, vamos falar o normal, como aparece nos exercícios. A primeira criança nasceu. Tá? Nasceu. Saudável, sem problema nenhum. Porém, a mãe negativa ou filho positivo, na hora do parto, corta ali, corta lá, e a mãe tem contato com o sangue da criança, porque estava ali no cordão umbilical, e esse sangue, né, sem querer, né, vamos falar assim, tem contato com o sangue da mãe. O que a mãe vai fazer? A mãe, naturalmente, ela faria o quê? Se ela é negativa, teve contato com um positivo, o que ela vai fazer? Ela vai ter que produzir anticorpos anti-RH, tá? O anti-RH. Então, quer dizer, a mãe é negativa, teve contato com o sangue da criança positivo na hora do parto ali, e agora ela vai ter que produzir anticorpos anti-RH. Para quê? Para destruir esse fator RH que teve contato com o sangue dela. Tá aí a criança já nasceu. A criança está lá, chorando lá no bercinho, né? Está lá de boa, ela nasceu de boa. Porém, nós temos que fazer algo com o sangue dessa mãe. Tá?
Porque se a gente deixar essa mãe que teve contato com sangue positivo montar anticorpos anti-RH de maneira natural, tipo, ela vai, né, teve contato com o fator RH e ela naturalmente vai produzir anticorpos anti-RH. Tudo bem? Se ela fizer isto, ela vai ter uma memória imunológica. Ela vai ter uma memória imunológica, tá? Se ela tiver essa memória imunológica, não vai dar certo para mais nada. Por quê? Caso ela tenha contato com o fator RH positivo, o sistema imunológico dela rapidamente vai produzir anticorpos e vai lá e destrói. Tudo bem? Esse é o problema. Agora, vamos fazer o seguinte. Não foi feito nada para essa mãe, ninguém se preocupou com o sangue da mãe, a criança nasceu, e essa mãe produziu anticorpos de maneira natural para destruir o glóbulo vermelho da criança. Então, ela vai ficar com uma memória imunológica. Esses anticorpos são destruídos depois de boa. Só que aí, passado 2 anos, essa mãe fica grávida de novo. E ela fica grávida agora de uma criança, novamente, RH positivo. Tá? Só que, por acaso, durante a gestação, os glóbulos vermelhos dessa criança, a criança teve lá, na gestação, teve um problema, uma hemorragiazinha lá, na parte de cordão umbilical e assim por diante, e esses glóbulos vermelhos da criança invadiram o sangue da mãe. Tá? Invadiram o sangue da mãe. O que essa mãe vai fazer? Essa mãe tem memória imunológica contra o fator RH. Quando ela tiver contato com o fator RH no sangue dela, ela rapidamente vai trabalhar na produção de anticorpos anti-RH. Tá? E aí o que acontece? Esses anticorpos invadem o sangue da criança e literalmente destroem o sangue positivo dessa criança. Então, quer dizer, o grande problema, geralmente, se a gestação deu tudo certinho na primeira gestação e tem essa incompatibilidade, tudo bem, a criança não teve problema nenhum, mas pode ter problema? Claro que pode. Essa hemorragiazinha aqui que deu na segunda criança poderia ter dado na primeira. E aí, durante a gestação mesmo, acontecesse esse problema. Mas para exercícios aí de genética, geralmente a primeira criança não tem problema nenhum. Quem vai ter problema são os subsequentes. Foi o que já apareceu até na própria CAF. Está falando que o primeiro filho deu problema, aí o segundo filho não teve problema nenhum. Tá, mas por que não teve problema nenhum? Porque ele tem a mesma compatibilidade com o sangue da mãe. Porque se fosse uma criança RH negativa aqui, ó, ela não teria problema nenhum. O sangue é compatível. O problema é esse positivo com o negativo aqui. Tá? Então, o que nós vamos ter que fazer? Nos exercícios, eles vão falar que essa criança que está nascendo agora positiva, né, qual a possibilidade de ter um problema com eritroblastose, já que ela teve um irmão, né, que nasceu positivo, ou o exercício pode falar que já teve um irmão que desenvolveu essa doença. Então, se eu quero saber a possibilidade dessa criança ter o problema, e eu falo que já teve um irmão com a doença, ou nasceu positivo, o que eu vou ter que considerar para essa criança? Para ver a doença, eu vou ter que considerar esses genótipos dos pais aqui. Ó. A mãe tem que ser negativa, o pai tem que ser positivo e a criança positiva. A incompatibilidade está aqui. Tá? Então, fiquem ligados nos exercícios exatamente nisso. A criança, qual é a possibilidade da criança ter a doença? Opa, para ter a doença, ela tem que ser positiva e a mãe negativa. Ah, eles já tiveram um filho positivo, ou já tiveram um filho com a doença. Opa, se já tiveram um filho com a doença, significa que nós temos essa condição aqui, ó, mãe negativa, filho positivo, né, e o pai positivo. Agora, uma pergunta aqui que é bastante interessante.
Tem alguma maneira de evitar esse problema para um segundo filho? Ó, o primeiro nasceu saudável, mas existe alguma maneira de evitar que essa mãe tenha problema nas próximas gestações? Tem. Quando essa mãe nascer, essa criança nascer, eu vou ter que fazer o quê com essa mãe e essa criança? Realmente testar o sangue deles. Ah, a mãe já sabe que é negativo porque ela fez lá o pré-natal e descobrimos. Agora, a criança, nós temos que pegar lá uma gotinha de sangue dela e testar se ela é positiva ou negativa. Ah, descobrimos que a criança é positiva. Então, o que nós vamos ter que fazer para evitar que a mãe não tenha isso aqui, ó? Para evitar que a mãe não produza anticorpos, tá? E não tenha memória imunológica. O que eu faço nessa mãe? Eu faço uma vacina ou um soro anti-RH? É uma pergunta. Eu faço. O que eu faço para anular esse tipo de resposta? Ah, a mãe teve contato com sangue positivo, vai produzir anticorpos e vai ter uma memória imunológica. O que eu faço para evitar isso? Eu faço uma vacina anti-RH ou eu faço um soro anti-RH? Alguém pode arriscar responder? Aos que estão vivos aí do outro lado? O que vocês acham? Olá! Tem alguém vivo aí? Ah, alguém respondeu no bate-papo. Que bom! O soro, exatamente. A Laura falou ali a questão do soro. Por que o soro? Porque se eu injetar a vacina na mãe, tá? A vacina, o pessoal tem que fazer a vacina do RH. O que é vacina? Vacina é antígeno. Se eu injetar antígeno, não é a mesma coisa que ela já está tendo contato com o sangue positivo da criança, o sangue positivo já é o antígeno. Para que eu vou injetar mais antígeno na mãe, fazendo uma vacina? Aí sim que eu vou ativar a memória, a imunidade da mãe. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que injetar nessa mãe os anticorpos. Se eu injetar na mãe os anticorpos, já anticorpos prontos, esses anticorpos vão lá, inativam os possíveis glóbulos vermelhos da criança que entraram em contato com o sangue da mãe e acaba por aí. O anticorpo dura pouco tempo, deu, acabou. É a mesma ideia do soro contra uma picada de jararaca. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer uma vacina contra a jararaca? Vou injetar mais veneno, vamos falar assim, no indivíduo que já está envenenado? Não, eu vou injetar algo pronto que inative a ação do veneno, é o soro. Tá? Tá, professor, e se ele fosse picado de novo? Não, se ele fosse picar de novo, eu tenho que injetar novamente o soro. Por quê? Porque o soro não é eterno, o soro não imuniza, o soro inativa aquilo que está dentro daquele indivíduo. Então, nesse caso, eu vou fazer o soro anti-RH, vai inativar aqui dentro os glóbulos vermelhos da criança, e numa próxima gestação, é como se essa mãe nunca tivesse tido um filho RH positivo. O sangue dela, basicamente, nunca, vamos falar assim, teve contato com o fator RH. Por quê? Porque o sistema imunológico não foi ativado. Essa é a ideia. Então, gente, só revisando. Positivo para o pai, negativo para a mãe. E a incompatibilidade está aqui, ó, entre o filho positivo e a criança negativa. Para fazer conta, é fácil. É só ir utilizando os fatores que a gente está trabalhando lá. E o último sistema, tá? O último sistema. Aqui. O último sisteminha que a gente tem para trabalhar é o sistema MN. Tá? O que é o sistema MN?
é um outro fator também que a gente vai encontrar em cima dos glóbulos vermelhos. Tá? Eu vou encontrar 3 situações. Tá? 3 situações. 3 situações. Opa, 3 situações. A primeira situação é, em cima da hemácia vai aparecer o antígeno M. Em cima da hemácia vai aparecer o antígeno M. Em cima da hemácia vai aparecer o antígeno M e o antígeno N. Opa, então é o seguinte, lembra do fator AB0, né, o sistema AB0? O que a gente tinha no AB0? A gente tinha um indivíduo que era A gente tinha um indivíduo que era B, a gente tinha um indivíduo que era AB, e a gente tinha um indivíduo O, que não tinha nada. Né? Então, a gente tinha o indivíduo A, o B, o AB e o 0 de antígeno, o O. Ok? O que nós temos aqui? Ó? A mesma coisa. Nós vamos ter um indivíduo que tem o antígeno M, ó, ele tem o antígeno M. Para ser M, ó, só existe homozigose, tá vendo? Ó? Não existe um LMN. Não, ele é homozigótico. Então, ele é um M. Se é um indivíduo N, ele só pode ser um NN. Olha lá. Tá? É claro, gente, na hora que você está fazendo o exercício, você não precisa colocar o L elevado a M, o L, Mzão, o L, Mzão. Você faz MM, NN, MN, ok? Não precisa fazer isso. Agora, o que aconteceu com o indivíduo MN? Quem é que manda? O M manda no N ou o N manda no M? Não. Por isso que é um caso de codominância. Então, para um indivíduo ser MN, o que acontece? Nós vamos ter aqui um indivíduo que tem os dois, né? O genótipo heterozigótico, MN. Agora percebe o seguinte, tá? Como é que acontece a questão das doações? Tá? Esse fator, tá, MN, ele não é levado em consideração nas transfusões sanguíneas. Só vai ser levado em consideração em transplante, assim por diante. Então, você pode perceber que o indivíduo MN tem relação aqui, pode trocar sangue com MN, o MN pode trocar sangue com N, e o M pode doar para o N e vice-versa. Então, eles não são considerados, tá, no processo de transfusão. Mas, em cima do sistema MN, a gente vai perceber que existe toda essa diferenciação aqui, porque é um caso de codominância. É igual o fator do sistema AB0, tá? Que a gente vai encontrar o sangue AB. Ó, em cima da hemácia eu encontro o antígeno A e encontro o antígeno B, por isso que o indivíduo é AB. E nesse caso, o indivíduo é MN, então em cima da hemácia tem um M e em cima da hemácia tem um N. Professor, e os cálculos? Os cálculos você vai fazer da mesma maneira. Você vai ter lá, o pai, a mãe, aí você fala lá, esse pai é M e essa mãe é MN. Qual é a possibilidade, tá, de ter um filho M? Tá? Então, você vai literalmente considerar o quê? Se o pai é M, significa que ele é MM. Se a mãe é MN, só pode ser MN. Opa! O M, deixa eu apagar aqui. A mãe é MN. Então, o que você vai fazer? Aqueles cruzamentos básicos, ó. MM, MM. Nós vamos ter lá um indivíduo MN, tá? E o indivíduo MN. Então, Mzão com Mzão, Mzão com N, Mzão com Mzão, Mzão com N. Então, qual é a chance de nascer uma criança M? 50%. Então, você vai ter lá 50%. Aí você pega lá o fator RH, você pega o fator AB0, você pega o fator MM. Eu quero saber tudo isso ao mesmo tempo. O que eu faço? Multiplico
os resultados aí. Tudo bem? Esse é o último sistema sanguíneo que a gente trabalha aí. Tranquilos? Deixa eu interromper aqui isso aqui. Alguma pergunta, gente? Conseguiram entender aí o processo todo? Sim, né? Beleza, tranquilo. Bom, o que eu tinha a passar para vocês hoje é isso aí, tá? Então, na aula de amanhã, eu vou colocar alguns exercícios, tá? A gente vai resolver alguns exercícios, vou pegar uns mais, até mais casca-grossa ali para você entender, mas a ideia é essa, tá? A ideia é essa. Sempre a primeira lei de Mendel para você determinar de onde vieram os gametas e depois brincar com os genótipos aí de cada grupo. Tudo bem? No mais, se ninguém tem dúvida, eu me despeço de vocês aí. Grande abraço.